Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um princípio na palavra do Senhor que muitas pessoas dizem, mas talvez elas não conhecem tanto esse princípio a fundo do que verdadeiramente ele está querendo dizer. Hoje eu gostaria de ter um minuto para você, para nós estarmos comentando aqui da palavra de Deus, a gente falar sobre a lei da semeadura. Sem dúvida, a lei da semeadura, ela não é aplicada somente ao termo que se diz espiritual, mas também é aplicada também fisicamente. A gente vai analisar 3 verdades na palavra do Senhor que nos fala sobre essa lei da semeadura. A palavra de Deus, ela nos diz que a verdade, a primeira, sendo que colhemos e que plantamos. Quando a gente vai fazer alguma colheita, nós não esperamos que vamos colher aquilo que nós não plantamos, mas sim aquilo que nós plantamos. Um exemplo bem claro que podemos dar é se plantarmos laranja, é óbvio que a gente vai comer laranja, porque a gente vai colher aquilo que a gente está plantando. No termo espiritual também não é muito diferente. Se a gente plantar o amor, a gente vai voltar colhendo o amor e também tantas outras coisas que podem ser ligadas a esse ponto, a esse aspecto da lei da semeadura. O interessante é que na palavra de Deus, esse princípio está escrito lá em Oséias capítulo 8 e o versículo 7 que nos diz assim: porque semearam ventos e cegaram tormenta, não haverá seara, e a erva não dará farinha. Se a der, os estrangeiros a comerão. Aqui estavam sendo alguns castigos sobre Israel, e em determinada situação eles colheriam basicamente aquilo que eles estavam plantando. Eles haviam deixado o Senhor de lado e por isso eles iriam colher as consequências dos frutos daquelas coisas que eles haviam feito. Apesar de essa lei estar não somente aplicada nesses dois termos, tanto físico quanto espiritual, a outra verdade, a segunda que nós podemos tirar desse princípio básico da palavra de Deus, que é: a semente tem que ser boa, de qualidade. Talvez de repente quando plantamos alguma semente, a gente está imaginando que aquela semente e espera que aquela semente ela germine e produza frutos. Porém, se não selecionarmos as sementes que estamos plantando, nós não teremos uma boa colheita, ou nem sequer aquela semente ela pode estar nascendo e germinando. Por isso, é necessário que nós olhamos para a semente que estamos plantando nós, para que chegue no dia oportuno que quando plantarmos, nós jogarmos elas em terra boa, em terra fértil. A palavra de Deus nos fala sobre isso, sobre essas colheitas sempre relacionadas ali a algo que vem para depois estarmos colhendo coisas de acordo com aquilo que convém que nós plantamos anteriormente. Tem uma parábola que fala do semeador, ela tem esse princípio que fala que o inimigo também pode tirar essa semente. Então por isso é necessário que nós colocamos a semente em solo forte, em solo que esteja firmemente estercado, para que assim nós possamos estar tendo a certeza de que aquela semente ela vai crescer. Mas é necessário também regar essa semente. Quando eu digo regar essa semente, eu estou falando que é necessário que nós cuidamos dessa semente. Não basta apenas nós plantarmos essa semente, mas é necessário que nós regamos. Quando falamos da palavra de Deus para alguma pessoa, a gente tem que também falar outras vezes também. Isso é muito importante. Talvez a gente aplica uma vez e fala uma vez a palavra de Deus para uma pessoa, mas é necessário que nós tenhamos que colocar naquela semente que nós estamos plantando naquela outra pessoa, nós tenhamos os cuidados necessários, colocando sobre ela água e cuidando dela das tempestades que vêm na vida. Por isso que é necessário que quando falamos da palavra de Deus, não só uma vez, mas também várias vezes, ainda que seja pela mesma pessoa. Esse princípio sobre a qualidade da semente nos fala lá em Mateus capítulo 13 e o versículo 27. Vai nos dizer assim em Mateus 13 e 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Aqui está falando que ele plantou a boa semente, mas ali havia um homem e esse homem jogou sementes ruins. Mas então ele pegou e esse homem aqui,
ele estava colhendo joio. Não porque ele plantou o joio, mas porque teve alguém ali para jogar a semente ruim. Entenda que nem sempre na carreira espiritual de cada cristão que nós estamos seguindo, se assim eu posso dizer com você, entenda que nem toda vez nós vamos ter que pegar essa semente e nós vamos plantar ela, mas vai vir um inimigo e plantar sementes podres ao redor dela para que ela fique sufocada e ela não dê bons frutos. Por isso é necessário que cada um de nós cuidamos e vigiamos para que quando nós plantarmos a semente, essa semente seja boa e uma semente que edifica. E eu escrevi aqui no finalzinho para a gente estar meditando e pensando sobre isso. Se não cuidarmos de plantarmos boas sementes espirituais, como esperamos ter o retorno de uma boa colheita? E se fizermos isso, segundo a palavra de Deus, se fizermos essas plantações, segundo o que está escrito na palavra de Deus, tenha certeza que os frutos delas podem ser sim frutos bons. E lembre-se, não esqueça de todo dia de plantar no seu coração o desejo de compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Que Deus ilumine o coração de cada um de vocês.